Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Dayana Mendes, sou professora de língua portuguesa. Este vídeo é continuação do vídeo número 1 sobre artigo, ok? Então, antes de assistir a esse vídeo, volta, estuda o capítulo, o vídeo anterior e depois, só depois, analisa essa aula, beleza? Bom, galera, vamos continuar falando do artigo? Então, a gente já percebeu que o artigo ele serve para especificar ou ele serve para generalizar. Um dia, inclusive, título de um filme muito triste, Um Dia. Eu também posso dizer o dia. Um cara, o cara. Beleza? Então é interessante a gente pensar que, além do seu papel de acompanhar o substantivo, o artigo também pode, de alguma maneira, afetar o sentido daquela construção. Vamos refletir melhor sobre o uso dos artigos? Então vamos embora. Primeira coisa importante. Bom, quando nós temos palavras que são homônimas, ou seja, têm a mesma escrita, o mesmo som, mas mantém sentidos diferentes, o artigo será o elemento essencial para que a gente entenda o sentido daquela construção. Como assim? Explica? Vou te explicar. Bom, uma coisa é a palavra grama, indicando peso, unidade de medida. Outra coisa é a palavra grama, indicando mato ou capim. Você, inclusive, já deve ter ouvido alguma piada, alguma brincadeirinha, quando alguém erra e, sem querer, diz 300 gramas. Já ouviu algum comentário desse tipo? Se você vai ao mercado e pede 300 gramas de mussarela, você está usando essa unidade de medida de forma errada. Grama, para indicar unidade de medida, é uma estrutura no masculino, então o certo é o grama. É por isso que tem uma loja de cosmético que se chama Contém 1 grama, ok? O 1, 2, 3, 200, ok? Para indicar unidade de medida, peso, eu vou pensar em organizar o meu raciocínio, o meu enunciado no masculino. Agora, e para falar do mato do capim? Bom, para falar do mato do capim, eu uso a grama. Então, essa é uma diferença simbólica. Mas olha o quão importante é o artigo nesse caso. É ele que vai ser usado para, no caso de substantivos que são homônimos, palavras com a mesma escrita, com a mesma pronúncia, indicar qual é o sentido de cada um, ok? Bom, outra coisa, eu também posso usar o artigo para representar totalidade. Uma coisa é dizer, todo poder emana do povo. Agora, quando eu digo todo o poder emana do povo, tal qual aparece na nossa Constituição, o que eu tenho? Eu tenho uma ideia de integridade. O poder inteiro, o poder completo, a integridade do poder está na posse do povo. Bom, agora que você já entendeu essa parte, vamos analisar dois casos um pouquinho mais complexos. Acompanhe a próxima parte da aula, por favor. Bom, galera, dando sequência ao nosso raciocínio, é importante a gente pensar que, por vezes, a utilização do artigo serve para gerar ideia de intimidade ou familiaridade com um objeto, com uma pessoa, com uma coisa. Bom, aqui no Rio de Janeiro, nós, enquanto falantes, costumamos colocar o artigo em tudo. Pois é. A gente usa o artigo o tempo inteiro. E é por isso que o carioca tem essa fama de ser acolhedor, descontraído, íntimo de todo mundo. Dá uma olhadinha nesses dois enunciados para você entender essa diferença. Comprei o presente de Renata, comprei o presente da Renata.
Quando eu coloco comprei o presente de Renata, existe um certo distanciamento. Eu não sou íntima daquela pessoa. Quando eu digo comprei o presente da Renata, existe uma relação de proximidade. A minha relação, o meu vínculo com a Renata é tamanho que eu uso o artigo para determiná-la, ok? Eu uso o artigo para especificá-la. Foi? Isso é uma maneira de falar muito comum no Rio de Janeiro. Em outras cidades, em outras regiões do país, esse não é um hábito compartilhado pelos falantes. Então é interessante a gente perceber que, às vezes, até na utilização do artigo, a gente consegue perceber o processo de variação linguística, né? As diferentes maneiras de se falar, nesse caso, levando em consideração regiões, né? Localidades, ou seja, a região do falante, ok? Bom, o pronome minto, o artigo, ele também tem o poder de transformar uma palavra que não é, na sua essência, classificada como um substantivo, e ele vai e transforma essa palavra em um substantivo. Aqui eu tenho um trecho muito bonito do Grande Sertão Veredas, obra-prima do Guimarães Rosa, escritor de Minas Gerais. E ele diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. Vamos partir aqui do verbo que está flexionado, que está conjugado. E o verbo que está flexionado e conjugado é a palavra embrulha. Quem embrulha, embrulha alguma coisa. Então, aqui, em tudo, eu tenho o objeto que está sofrendo essa ação, aquilo que está sendo embrulhado. Bom, o objeto que sofre a ação, eu classifico sintaticamente como objeto direto. Eu olho para o verbo e faço a pergunta: embrulha o quê? Quando eu descubro a resposta, o O de o quê, me lembro o O de objeto direto. Mas quem é que está realizando essa ação de embrulhar? Eu estou percebendo o que está sendo embrulhado, mas agora eu quero pensar sobre quem o verbo embrulhar fala. Quem realiza essa ação? Com quem esse verbo concorda? Sobre quem ele fala? E sobrou, na estrutura da frase, o sintagma, o correr da vida. Essa estrutura, o correr da vida, é aquilo que vai estar na posição de sujeito. E por ser sujeito, o verbo fala dele, o verbo concorda com ele, o verbo descreve uma ação realizada por ele. Beleza? Bom, aqui, na palavra correr, a gente tem uma palavra que na sua essência é verbo. Você não tem dúvida, você sabe que correr indica uma ação. Só que aqui, antes do correr, eu tenho o O. E ao trazer um artigo na frente desse verbo, esse verbo, ele perde o seu comportamento. Ele perde essa sua capacidade de indicar uma ação. Agora, correr é o núcleo do sujeito. É o termo mais importante dentro desse sujeito. Então, o que o verbo correr está fazendo aqui? Ele está se comportando como um substantivo. O correr da vida, o viver, o amar, o amor, a vida, a corrida, beleza? Então agora eu tenho uma estrutura que se comporta, era verbo, neste contexto, nesta frase, não está agindo como verbo, e uma das características essenciais para essa mudança de classe e para essa mudança de comportamento é a presença do artigo, beleza? Então é importante a gente pensar que o artigo aqui, ele faz com que uma palavra que antes era verbo atue na posição, atue como um substantivo. Quando eu tenho uma palavra que muda de classe, dependendo do contexto, eu chamo na língua esse processo de
derivação imprópria. Repara uma coisa, nenhuma palavra é estanque. A maioria das palavras precisa ser, a maioria não, todas as palavras precisam ser analisadas dentro de um contexto, olhando ali com quem elas andam e com quem elas se combinam, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Estude bastante, um beijo e até a próxima!